Vamos analisar um pouco essa estrutura para a transformação Lean na fábrica, implementação do Lean Manufacturing, para entendermos alguns pontos-chave. Então, naquela primeira divisão, foi colocada a necessidade da implementação ou da preparação da área com arrumação, limpeza e organização, com os conceitos do 5S. E aqui está ligado a trabalho padronizado, melhoria contínua, os trabalhos de Kaizen e gestão visual. O 5S deve ser montado como um programa. Ele pode começar por algumas áreas pequenas da fábrica, mas temos que, ao longo do tempo, cobrir toda a nossa fábrica. E o objetivo dos programas 5S é a implementação da cultura do 5S em toda a organização, para que seja a base de um futuro com sucesso, qualidade, segurança e, principalmente, envolvimento das pessoas, engajamento das pessoas. Queremos melhorar continuamente, todos os dias, todos os lugares e que todos estejam engajados nesta questão. O 5S ele vai trabalhar gestão visual, da arrumação que vamos fazer, da organização das coisas que vão ficar nos locais de trabalho. Ele vai começar a enxergar alguns desperdícios, então nós vamos partir para o trabalho de redução de desperdícios e também nós vamos padronizar atividades de arrumação, limpeza, organização, que está ligado a tudo que já foi falado sobre a vantagem de se ter o trabalho padronizado. 5S é uma metodologia que descreve como organizar e padronizar os locais de trabalho, promovendo eficiência e eficácia. É baseado em 5 palavras japonesas, que chamamos de 5 sensos, que são Seiri, que é o senso de utilização, Seiton, senso de arrumação, Seisu, senso de limpeza, Seikitsu, senso de saúde e higiene, e o Shitsuki, que é a autodisciplina, a autogestão do programa. A própria Toyota, hoje em dia, já enxerga tudo isto como sendo implementação de 4 S's mais um S. Por que esta visão? Porque o último S é a autogestão, é a sustentabilidade do programa de 5S. Então, o que nós temos que fazer na implementação do Lean, primeiro é trabalhar com a implementação de um programa 5S. E o foco desse programa, o que é? Engajar pessoas para fazer toda esta parte, organização, arrumação, limpeza dos locais de trabalho. Falando rapidamente de cada um desses S's, que o programa 5S é um programa extenso, ser implementado na empresa toda. O primeiro S, que é o senso de utilização, o SEIRI. Quais são os pontos-chave? Separar todos os objetos que existem em cada local de trabalho em 2 grupos. Então vamos separando os objetos necessários para aquele local de trabalho, onde vamos começar a fazer a implementação do 5S, e vamos classificar objetos em outro grupo que vamos classificar como os não necessários, pelo menos naquele local de trabalho. Os necessários são aqueles objetos que vão ser usados no posto de trabalho. Subdividimos em aqueles que têm o uso frequente, aqueles que usamos com frequência, e aí vamos procurar posicioná-los próximo ao local de trabalho. Aqueles objetos de uso ocasional, que são usados ocasionalmente, nós vamos posicionar onde não atrapalhe o fluxo do trabalho. Então ele pode estar um pouco mais distante das pessoas que vão manusear este objeto, mas ainda tem que estar arrumado ali de uma forma fácil de ser objetos que eu preciso, mas eles são usados raramente, quase nunca eles são usados. O que nós vamos fazer com eles? Nós vamos dispô-los de tal forma que eles fiquem posicionados num lugar não muito próximo de onde as tarefas ocorrem, para não atrapalhar a execução dessas tarefas. Então a gente tem que manter esses objetos ainda nos locais, mas eles podem estar
mais distantes ali, posicionados, armazenados de uma forma aí não muito próximo ao local do trabalho. Aqueles objetos que classificamos como não necessários para aquele local de trabalho, nós vamos tirar de lá. Objetos sem uso potencial, vamos transferi-lo para outro lugar, ou vender, ou sucatear, dependendo da situação, mas vamos decidir. Objetos com uso potencial ou valioso, eles vão ser transferidos para áreas que vão usá-los, ou aquelas áreas que precisam mais desse objeto. Alguns objetos exigem de local especial para não serem danificados, então aí vamos definir e arrumar estes locais especiais. Esse programa de 5S é feito por etapas. Só nesse primeiro S, o que nós temos aqui como resultados? Nós temos ganhos de espaço, porque estamos tirando aqueles objetos que não são utilizados naquele local. Melhora a segurança da área de trabalho, porque eu fico com menos coisas ali para atrapalhar as pessoas que trabalham naquele local. O fluxo das coisas começa a ser mais visível, fluxo de materiais, fluxo de pessoas, porque estou limpando a área, estou deixando a área mais livre, mais limpa. Então já começamos a ter esses ganhos no primeiro S. Então basicamente é fazer esta classificação de objetos úteis e objetos inúteis. Úteis, aqueles que eu preciso realmente naquele posto de trabalho. Os inúteis são aqueles que eu vou classificar que não são usados naquele posto de trabalho. E aí nós vamos ver o que fazer com eles.